Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Mentalidade Financeira. O intuito desse vídeo é que você saia daqui sabendo o que é DARF, qual a tributação para cada ativo, quando eu preciso gerar, como gerar e pagar, tem multa se eu não fizer, quais as regras, como preencher na prática, corrigir talvez um erro se você errar. Então, basicamente, eu vou gerar uma DARF de um FII que eu vendi, de uma BDR aqui também, tá? Para vocês entenderem como que faz esse processo aqui na prática. Então, esses documentos que são tão importantes para quem investe na Bolsa de Valores e precisa saber como funciona, porque é obrigatório. Então, eu vou passar todas as regras nesse vídeo para você, tá? Então, vamos começar. O que é DARF? Então, DARF é a sigla ali para Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Mas o que isso significa na prática, né? É basicamente uma guia que é utilizada ali para pagamento do imposto da Receita Federal. Então, a gente pode pensar nele como um boleto mesmo específico para poder recolher ali os tributos. E nós é que precisamos saber o valor que nós vamos pagar ali para preencher corretamente a DARF com as nossas notas de corretagem, etc. Que eu vou mostrar como fazer isso ao longo do vídeo, tá? Mas quem que utiliza a DARF, né? Quando que eu preciso gerar a DARF? Então, nós investidores usamos esse documento para poder pagar os impostos decorrentes das operações realizadas na Bolsa de Valores. Então, nós estamos falando especificamente de investimentos de renda variável, então ações, fundos imobiliários, opções, BDR, ETF, enfim. Eu vou mostrar as regras para cada ativo aqui para vocês, porque varia, né, de ativo para ativo. Mas lembrando que diferente ali, por exemplo, da renda fixa, né, ou fundos de investimento também, a tributação ela é retida direto na fonte. É diferente, né, no caso dos ativos ali de bolsa de valores, é o próprio investidor que precisa realizar o pagamento do imposto por meio do DARF, tá? Mas só um parênteses aqui, tá? Existe uma novidade aí que é o RIVAR, que é o Programa Auxiliar de Apuração do Imposto ali de Operações de Renda Variável, que agora em 2024 tá em testes, mas logo em abril já vai lançar, que com a autorização do investidor na Bolsa de Valores, você vai ser, na verdade a Bolsa de Valores vai ser obrigada a enviar as suas informações ali para a Receita Federal, tá? E você vai ter ali uma calculadora com um determinado preenchimento automático ali que a Receita Federal vai disponibilizar, cruzando essas informações que a B3 disponibilizou ali junto com as corretoras, tá? Então você vai poder ter esse auxílio para poder, em todo o processo de geração de DARF, tá? Que ela vai gerar automaticamente, você vai conferir ali os dados, etc. Mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, tá? A princípio é algo opcional, mas que pode vir a ajudar aí o investidor. Enquanto isso, nós investidores precisamos continuar gerando a DARF manualmente. E de toda forma, é muito importante saber esse processo, porque a Receita ela vai começar, né, com os dados, alimentar de agora em diante. Então, se você tem prejuízos para bater e etc., você precisa ter essas informações para continuar ali abatendo os seus lucros e não pagando DARF extra, tá? Então, fica só esse parênteses aqui para vocês já saberem. Bom, sobre o prazo para emissão ali do DARF, então é sempre o último dia útil do mês subsequente ao lucro, ou seja, se você realizou lucros no mês de janeiro, a DARF ali tem que ser paga até o último dia útil do mês de fevereiro. Então, no caso especificamente das ações, tá? Quem fez uma ou mais operações ali de venda que somam abaixo ali de 20 mil por mês, né, em termos de volume, vai estar isento de imposto. Então, não precisa emitir e pagar ali o DARF, mesmo que tenha tido lucro, tá? Lembrando, é só para ações até 20 mil por mês. Mas quem investiu em ações e vendeu as suas posições acima desse valor, né, de 20 mil, e obteve o lucro, vai precisar gerar ali e pagar o DARF, tá? Ou seja, você só precisa emitir e pagar imposto se você vender ações acima de 20 mil e obter algum retorno em cima disso. Tá, mas se por acaso tenha vendido e não tenha tido lucro, tenha tido prejuízo, não vai ser necessário emitir o DARF então, tá? É só em caso de lucro. Nos outros investimentos não existe essa possibilidade de isenção, tá? Então as alíquotas elas mudam de acordo com o produto e a forma de negociação. Eu vou deixar uma tabelinha aqui para vocês verem, né, todas as tributações para cada ativo, mas basicamente é assim. Ações, opções, BDR e ETF em operações de day trade, ou seja, compra e venda no mesmo dia, a alíquota é de 20%.
Já em operações de swing trade, ou seja, aquelas operações de mais de um dia, a alíquota desce aí para 15%. Lembrando, pessoal, que somente em ações e no caso aí de swing trade que há a isenção de 20 mil que eu falei anteriormente. Gente, em operações de fundos imobiliários, seja day trade ou não, a alíquota de imposto de renda é de 20%, tá? E os dividendos dos FIIs ali não entram na contagem, não é necessário pagar imposto de renda sobre dividendo, tá? Gente, uma outra questão é que quando a B3 ela processa ali as negociações, ela faz uma retenção de 1% dos lucros no caso de day trade e 0,005% sobre o valor de venda no caso ali de negócios que carregam por mais de um dia, que é o swing trade. Então, é uma alíquota bem pequenininha, mas que ela tem uma função importante, né? Que é justamente de avisar a Receita Federal sobre a realização da operação. E é justamente por isso que essa taxa aí é conhecida como dedo duro, tá? E apesar dessa retenção, que é feita ali direto na fonte, você vai continuar precisando calcular e recolher o imposto total devido ali nas operações por conta própria, tá? Então, é uma alíquota que fica retida, mas é a conhecida dedo duro, né, para a Receita Federal, tá? Mas vamos ver na prática como calcular isso daí. Eu vendi em janeiro 2 fundos imobiliários na minha carteira, BDR também, e eu preciso pagar DARF até o final ali de fevereiro. Então, eu vou fazer isso com vocês aqui na prática para vocês entenderem como que faz. Então, vamos lá. O primeiro passo é você abrir os extratos, seja na corretora, seja aqui no site da B3, tanto faz, contanto que você tenha aí juntado as notas de corretagem das operações que foram realizadas naquele mês ou no mês anterior para você poder pagar a DARF. Isso vai servir para que você possa ali calcular qual foi o resultado financeiro que você obteve naquelas negociações ao longo do mês. Então, aqui, ó, tem os fundos que eu vendi, LVBI 11, e tem aqui em cima também, né, ó, esse outro fundo que eu tinha na minha carteira. E todas as vendas que somaram ali um total nesse mês de 1.132. Gente, basicamente, para cada operação você vai encontrar o valor de venda e subtrair do custo, né, do valor de compra, taxa de corretagem, os emolumentos, e você vai ter esse valor líquido de lucro. Eu vou mostrar para vocês na planilha do Excel para ficar mais fácil, é como eu organizo ali na hora de calcular a DARF para poder aplicar a alíquota que, né, para cada ativo. Então, eu já passei aqui pro Excel todas as minhas cotas, os preços aqui que eu paguei na hora da compra e na hora da venda, tanto para um fundo LVBI 11 quanto para o outro fundo aqui, o BTLG11, tá? Então, a gente sempre faz separados por cota, por fundo, tudo direitinho. Gente, esse caso aqui é o mais simples que tem, então eu vou fazer um adendo depois para vocês entenderem quando vocês compram em preços diferentes, tá? Nesse caso, eu comprei 7 cotas a R$ 112,55 e vendi no mesmo preço. Então, é um caso mais simples que tem. Então, você calcula aqui o total do seu preço de venda, ou seja, soma todas as suas cotas, né, que você vendeu, que no meu caso foi R$ 824,81. Depois você soma todo o seu custo, todo o seu preço de compra, que aqui, ó, deu 787, e obviamente o lucro vai ser a diferença entre eles, o quanto eu vendi menos o quanto eu paguei. Então, nesse caso, eu tive um lucro de R$ 36,96. A minha DARF aqui vai ser justamente 20% desse valor, né? Então, 20% desse valor, R$ 36,96, que deu justamente uma DARF de R$ 7,39, considerando esse fundo aqui. Mas a gente tem que somar ao meu segundo fundo, que também foi vendido. Então, a gente tem que somar ali todos os fundos para gerar uma DARF com esses valores somados, né? Mas aqui nesse segundo caso, eu também comprei 3 e vendi 3. Foram a preços diferentes. Observa aqui, ó, 147, a terceira cota 103,25. Já o preço de venda foram todos iguais. Mas eu quero fazer um adendo aqui. Por quê, gente? Eu comprei aqui, no caso, 3 cotas desse fundo e vendi as 3. Mas vamos supor que eu tenha comprado as 3 cotas e queira vender somente 2. Então, qual preço eu vou considerar se são preços diferentes de compra? Então, é por isso que é importante nós calcularmos o preço médio, tanto de compra quanto de venda, para nós considerarmos esse valor ali
para compras futuras e etc. Por quê? O preço médio é justamente a soma de todos os preços ali das cotas que eu tenho na minha carteira, ou seja, nesse caso, R$ 304,19 dividido pela quantidade. Então, é a média de preço que eu paguei em cada cota. Então, é essa média que eu vou considerar no cálculo. Se eu tivesse vendido duas, eu iria considerar, então, a média do preço de venda menos, né, no caso, a média do preço de compra vezes 2, tá? E esse seria o meu lucro. Então, eu tenho um lucro por ação. No caso, eu vendi as 3 aqui, então eu vou multiplicar por 3. Mas se eu tivesse vendido somente duas, eu iria multiplicar aqui por 2, ou seja, somente 2 cotas, tá? E eu sempre vou considerar, então, esse preço médio das ações, tá? Mas eu quero mostrar aqui pra vocês esse outro caso aqui que é interessante quando a gente tem prejuízo. Então, por exemplo, aqui no caso, eu comprei 8 BDRs aqui, né, ações da Amazon, e que tem todos os níveis de preço, de compra e venda, e que é um caso bem simples. Como eu comprei e vendi toda a quantidade de BDRs que eu tinha aqui de Amazon, é muito simples. Então, é o total do preço de venda menos o total da compra, que vai ser justamente aqui R$ 42,88 de lucro. E no caso, a DARF vai ser 20% sobre o valor do lucro, né? 20% sobre esse valor aqui do meu lucro, que vai ser justamente R$ 8,58, que é esse valor que eu vou preencher a DARF lá no site com vocês daqui a pouquinho, tá? Apesar de que nós temos um adendo de que DARFs menores de R$10 não são aplicáveis, né? Você não consegue gerar DARFs com esses valores menores de R$10. Você tem que esperar somar com o mês seguinte para poder fazer o pagamento. Mas mesmo assim eu vou mostrar lá para vocês. Mais um ponto interessante que eu quero chamar a atenção aqui é sobre prejuízos. Então, por exemplo, aqui no caso da BDR aqui da Apple. Então, eu comprei a 45, vendi a 42, portanto, eu tive um prejuízo de 2,60. Esse prejuízo eu posso abater, tá? Então, por exemplo, aqui eu tive um lucro de 42 e um prejuízo de 2,60, então o valor total aqui, tanto da BDR Amazon quanto da Apple, é 40,28, né? O lucro total, considerando ali prejuízos e lucros, tá? Em cima disso aqui, se eu fizer os 20%, a minha DARF vai ficar um pouquinho menor, né? Quase irrelevante ali, mas vai diminuir um pouquinho. Mas é basicamente para vocês entenderem como que faz isso. E vamos supor que nesse mês inteiro eu tenha tido um prejuízo. Esse prejuízo que eu tive desse mês, eu posso deixar anotadinho e abater no próximo mês, tá? Também pode fazer isso, porque aqui nesse caso foi tudo no mesmo mês. Mas eu posso abater no outro mês também, tá bom? Então, para poder gerar DARF, a gente precisa vir aqui no Cicalc Web. Então, só confere, tá? Se é o site oficial mesmo do governo. Então, clicando aqui, é só acessar em preenchimento rápido e começar aqui a preencher os dados. Então, CPF, data de nascimento e já continua. Aqui ele já abre com alguns dados pré-preenchidos, CPF, nome, domicílio atual. Eu apaguei aqui por questão de segurança, mas ele já vem preenchido. A partir daqui, a gente precisa preencher. Por exemplo, observação, não tem um asterisco, é opcional, mas em termos de organização, você pode colocar, por exemplo, pagamento da DARF de janeiro. É opcional, lembrando, né? Mas você pode colocar aqui alguma observação. O importante aqui é o código. Então, esse código aqui, a gente precisa preencher com 6015. E aí, ele já puxa pra gente, né? Que é ganhos líquidos em operações em bolsa. Então, lembrando, tá? Se for pessoa jurídica, o código é 3317. Mas como a gente tá tratando aqui de pessoa física, né? Então, é 6015 e ele já puxa aqui qual que é o código da DARF pra gente fazer o pagamento aqui para esse tipo de investimento. Em termos aqui de data de consolidação, é o dia de hoje, né? Que, então, eu tô gravando aqui no dia 22 de 2024. Não precisa mexer nessa data. Essa data não é importante. A data que é realmente importante é esse período de apuração aqui. Porque esse período de apuração é justamente o mês da venda que gerou esse imposto. E ele já vai dar automaticamente ali a data do vencimento, dependendo do mês de apuração que você colocar aqui. Então, vamos supor que eu vendi o meu FII BDR no dia 1, não, no mês, né, de janeiro de 2024. Então, o mês 1 ali de 2024. Então, ele já me gera automaticamente aqui a data do vencimento, ou seja, até o último dia útil do mês subsequente, né, do mês de fevereiro. Então, ele já coloca aqui.
E depois eu tenho que preencher aqui com o valor principal, que é justamente as continhas que nós fizemos, tá? Entretanto, o valor foi inferior a R$10. Então, se a gente olhar aqui, né, o valor total não pode ser inferior a R$10, porque se for inferior, ele não vai emitir pra gente essa DARF, tá? Então, por exemplo, se eu colocar o valor do BDR lá que eu calculei, que foi 8.058, se eu não me engano, mas só para você, 0,5. Então, e colocar aqui calcular, ó, quando eu clicar aqui, ele vai me gerar, ó, não é possível emitir DARF com valor inferior a R$10, tá? Então, é só você colocar, né, dependendo do cálculo que der, se for acima desse valor, você coloca o valor aqui e consegue calcular e emitir essa DARF e fazer o pagamento posteriormente ali do boleto que vai ser gerado. Se não, você acumula esse valor, esses R$8, nos lucros nas DARFs que você tem que pagar até gerar um valor maior de R$10 e assim você soma essa DARF e realiza o pagamento posteriormente. Gente, caso você não emita, né, o DARF, você vai ficar em débito com a Receita Federal, obviamente sujeita a multas e questionamentos por parte do órgão do governo. Então, para quem atrasou o DARF, o pagamento realizado ali após o vencimento tem os devidos acréscimos legais. Então, a multa diária, a princípio, é 0,33%, começa a contar no dia útil seguinte logo ao vencimento ali do DARF original, tá? Outro ponto é que se você preencheu incorretamente ali o DARF, há 5 formas de corrigir. Então, na verdade, o que você tem que fazer? Preencher uma retificação dos dados ali certos, né? Um formulário que é conhecido como REDARF, tá? Esse formulário. Então, você tem acesso a ele aí na internet, esse REDARF, e você deve preencher ele em 2 vias, entregar na unidade da Receita Federal junto com os documentos, né? De identificação, no caso de pessoa física, né? E o DARF original. Tá, gente? Eu espero ter contribuído aí, ter esclarecido essa questão. Se você ficou interessado sobre entender mais sobre essa questão do REVAR, né, essa calculadora aí automática da Receita Federal, que a Receita Federal tá criando, já se inscreve aqui no canal, acompanha tudo aí, que nos próximos vídeos tem mais informação sobre isso aqui no canal também. Um grande beijo e até o próximo vídeo.